Salve. Foi? Avisa quando deu. Ao vivo? Gravando? Boa noite, gente. Estamos aqui na terceira live do Projeto Mulheres Reais, com essa gatíssima aqui, com a Deise. É uma mulher guerreira, à frente, né, que está aí, vai contar uma história para nós muito inspiradora, que muitas de nós passamos por situações similares na nossa vida, seja por uma situação de machismo, seja uma situação de gênero, e principalmente de superação, de fazer, né, do azedo da vida algo útil, doce, não só para ela, mas também para as pessoas à volta, porque a profissão dela é uma profissão muito importante, que nos faz muito bem, né, que a saúde mental anda muito juntinha com o exercício físico. O que eu sempre falo para os meus pacientes, assim, sono, alimentação e exercício físico. Sem isso, a gente não tem como ter saúde mental, andam juntos. Então, antes da Deise se apresentar e contar mais um pouco da história dela, né, que eu dei um spoiler lá no vídeo do feed, lembrando que o objetivo desse projeto é justamente mostrar para nós mulheres, acolher nós mulheres, porque a gente vê a Deise toda maravilhosa, tarada, dando conta de tudo, marido, filho, academia, autocuidado, e a gente se sente às vezes pequenininha, né? Porque a gente vê as mulheres poderosas e acha que elas não têm problema, que elas não contam de tudo, e elas dão, mas não que elas não têm um problema. E sim porque elas enfrentam esses problemas com muita inteligência emocional, e foi por isso que eu as convidei, para ensinar para nós, para ensinar para vocês como que elas transformam os problemas do dia a dia, das necessidades do dia a dia, né, em decisões assertivas e que levam à realização, ao sucesso. Então, Deise, te passo a palavra, queria que tu contasse um pouquinho da tua história para o pessoal que nos assistiu. Bom, boa noite. Foi um prazer enorme, Lizzy. E contar para você que foi a primeira vez que eu estou te vendo. Exato. A gente só conversa virtual. E há muito tempo, né? Bastante tempo. Então, te namoro como me dá virtual. Não temos, felizmente ou infelizmente, né? Mas, por um lado, é bom, né? Obrigada pelo convite, me sinto muito honrada, né, de ter estado fazendo parte da tua primeira edição e ser uma dessas mulheres reais, que realmente é tudo isso que tu disse. A gente acaba dando conta de tudo, né, e achando que a gente é super mulheres, só que, querendo ou não, a gente tem nossos problemas, a gente tem, né, nossas incertezas nesse monte de coisa que vocês veem, que acham que é tudo que é perfeito, e não é assim que funciona. Mas, enfim, me chamo Deise Bernardes, eu sou personal trainer, eu sou mãe da Melissa, de 11 anos, e eu sou esposa do Marcos Vinícius, também personal trainer. Então, nós somos sócios da Oxigênio Assessoria Esportiva, e a nossa pequena também é uma atleta. Então, ela também está aí nesse meio esportivo. Bom, vamos lá. Todo o assunto voltado para hoje, eu acho que é interessante colocar para vocês de que forma eu cheguei hoje até aqui. Não foi nada fácil, assim como também, né, nunca é fácil quando a gente desenvolve chega até uma realização que hoje, para mim, é uma realização, é um pedacinho, eu acho, no meio do caminho de algo que eu venho aí a... ainda maior. Exato. E vou iniciar, então. Posso começar a contar? Bom, quem viu o vídeo da Liz, ela deu uma breve, né, sobre o que a gente ia falar. Em 2013, mais ou menos, eu entrei para a gestão de uma academia, né? Na verdade, eu trabalhei ali dentro da área da musculação e depois eu fui promovida. Fiquei na gestão por 3 anos. E aí, em 2016, em março de 2016, eu soube que o meu pai estava com câncer, né? Então, exatamente no dia 8 de março, no Dia da Mulher. Eu saí de um evento da academia, cheguei em casa, a mãe contou e aquilo não caiu em ficha, né? Eu disse, na verdade, acho que nunca cai a ficha da gente, né?
E Isso mega no exatamente. E até ali, assim, eu morava do lado deles, né? Então eu que auxiliei, enfim, cuidei no que eu conseguia, né? No que eu podia dentro dos horários que me cabiam. Isso durou 4 meses. Ele veio a falecer em julho daquele mesmo ano. E neste período eu estava em transição de uma unidade para outra. Então eu estava saindo de uma dentro da mesma cidade, né? Onde eu notava que ali eu não via assim prospecção de venda, né? Eu tenho administração e também educação física. Então eu agreguei essa questão de por que não vendia, por que não batia meta, né? Local, né? O público, aonde estava a academia. Enfim, trocamos de local, fomos para uma outra unidade. Foi difícil essa questão de troca, né? Por confiança. E em setembro do mesmo ano, de 2016, nós inauguramos essa unidade com uma meta gigantesca. Neste período, o meu marido, ele era apenas instrutor, né? Então ele saiu de um cargo bom e foi, na verdade, para instrutor. Ele era conselheiro tutelar aqui do município. migrou de carreira. Isso, acabou o mandato, né? Então, assim, quem acabou cuidando da casa nesse período fui eu, né? Então, eu decidi naquele mês que eu vou bater essa super meta, que era uma meta muito boa, onde a gente teríamos, então, uma condição muito boa, né? E aquilo ali, naquele momento, ia salvar muita coisa. E aí, eu trabalhei das 6 da manhã à meia-noite, por escolha minha. Por escolha minha, né? A minha equipe muito engajada, nossas meninas sensacionais, os professores, então, assim, não tenho nada a falar dele. A gente sempre tem que ver quem é a gestão para saber como que funciona todo o trabalho administrativo do lugar, né? O EG é tu também, né? O teu propósito ali também. Exatamente, exatamente. Isso, e assim, era incrível, elas eram incríveis. E aí eu recordo que uma noite anterior ao dia 30 de setembro, e assim, abrindo um parênteses, eu ouvia muito, sabe, da minha mãe, tu tem que largar isso, tem que fazer uma coisa que é pra ti, tu te entrega para os outros, porque olha o teu potencial, sabe? E aí eu fiz assim, tipo, fiz uma oração, né? Sabe, pai, me guia, me mostra, porque assim, ou eu fico, ou eu saio, enfim, né? Eu tenho que tomar alguma decisão. E aí, no dia 30 de setembro, entrei às 6, faltavam 8 mil para bater minha meta. Tipo, já 8 mil, você pensa assim, é muito? Não. É pouco perto. Isso. E aí, chegou meu supervisor e me chamou nesse um mês, enquanto eu estava fazendo isso, eu ainda treinei 2 pessoas, 2 meninos. E aí ele me chamou e me entregou 2 cartas, assim, para mim. E aí eu peguei a carta, estava ali, promovidos, tal. Fiquei muito feliz, né? Porque tinha tua... Exato, entendeu? Eu consegui, então, aí fiquei feliz com aquilo ali. Só que para entrar, eu teria que sair. E aí nossa, eu tomei um baque, assim. Eu disse, como assim? Não tive, na verdade, a reação que eu tive foi realmente uma surpresa. Eu disse, tá brincando. Depois de tudo que eu tô me doando, né? Tá brincando, né? Aí, não, dele. Tu tem que sair, a gente tá te desligando. E aí, a primeira pergunta que eu fiz, qual é a justificativa? Qual é o motivo? Porque, assim, foi um local, né, enfim, onde eu fiz todo o processo administrativo. Eu entrei quando haviam 3 unidades, naquele momento já eram em 15, sendo 14 homens, né, eram 15 homens, na verdade, com o diretor, e eu era a única mulher. E aí ele simplesmente olhou para mim e disse assim, eu não consigo trabalhar com mulher, e eu tô te desligando porque tu é mulher. Cara, eu nunca, olha, isso na verdade está sendo uma revelação há quantos anos, né? Depois, o livro, porque... E aí eu pensei, gente, não pode ser verdade, vamos para a rede, vamos para o Jornal Nacional, alguma coisa dessa. E aí realmente eu tomei um baque muito grande com aquilo ali, mas eu não podia fazer nada.
eu não podia fazer nada, porque eu precisava daquele local para eu exatamente, porque no período que eu trabalhava na gestão, né, antes daquele horário das 6 às 9 eu dava personal, e das 19 às 10 eu também trabalhava como personal. Então eu não tinha o que fazer, eu estava sendo demitida, eu ia ficar com uma mão na frente e outra atrás. Então eu tinha que permanecer ao menos com aqueles alunos que eu tinha. Então, ou eu fazia aquilo ali, ou realmente não ia ter renda nenhuma. Mas aí eu queria fazer um parêntese rápido, assim, para enaltecer a tua inteligência emocional nesse momento, né? Porque a emoção da dele nesse momento foi de raiva, com razão. Nossa, né? decepção. Frustração, decepção, porque ela entregou grande parte da vida, do tempo de vida, que é algo muito precioso, né? A capacidade dela, o conhecimento, palestra, o estudo, tudo que ela tinha de conhecimento para essa empresa, né? Com a camiseta da empresa, abriu mão da vida pessoal, de tempo com a filha, né? Nossa, nem fala sobre isso. Nossa, né? Isso era uma questão, assim, que me doía, porque eu não levava ela da escola, eu não buscava ela da escola, eu não ia em festinha. Dia das Mães era um sacrifício para poder sair. Então, assim, ou eu chegava atrasada em festinha de final de ano, reunião, enfim, todo tipo de atividade, entende? Então, eu ficava muito longe. Mas isso, né, por mais que às vezes né, em casa o pessoal esteja pensando, mas como assim, a gente, né, é ruim passar por isso, só que por muitos momentos a gente não consegue ver outra opção, e às vezes a gente não tem outra opção senão essa, é o nosso tempo de amadurecimento, de autoconfiança para poder buscar, né, uma outra alternativa, para se sentir capaz e ter clareza de qual caminho que a gente quer seguir a partir dali. Exatamente. Ao momento que tu para e pensa, tá, mas eu tenho uma família, tenho uma filha, não é só eu não posso, tipo, explodir pro mundo. Então eu tenho que, recua, analisa e pensa. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Porque é isso que eu estava dizendo, assim, as nossas emoções a gente não tem controle. Eu fico imaginando a tua frustração, a tua decepção, a tua tristeza, né, o teu descrédito no mundo, no ser humano. Nossa! Né? Mas o que tu fez? Tu foi sábia, tu teve inteligência emocional. Porque ao invés de xingar, chutar o balde, processar, sei lá, sair falando mal e, né, tendo um surto. Exato. O que tu fez? Parou, compreendeu as suas emoções, mas o teu comportamento tu controlou no sentido, tenho uma filha, tenho um marido nesse momento que dependem financeiramente de mim, eu vou ser inteligente emocionalmente a ponto de fazer uma escolha que me mantenha, porque eu vou precisar dessa academia, eu vou precisar da academia por enquanto, pelo menos, sim. Né? E aí depois só foi. Hoje tu tá... Só foi. Exato. Né? Quando a Liz me chamou e né, vamos contar algo, eu disse, gente, eu tenho tanta coisa para contar. Mas o que eu vou contar que me trouxe até aqui? Era isso que eu queria tentar abordar. E aí, depois que tudo isso aconteceu, né, que eu sempre fui uma pessoa assim, ó, se me acontece uma coisa de ruim, Liz, eu vou parar e eu vou pensar o que eu vou aprender com aquilo ali. Fato. Então, assim, isso eu passo para todo mundo que me acompanha. Se acontecer, não dizer, porque o mundo acabou, porque nunca deu certo comigo, sabe? Não. Mas a gente tem que... Mas assim, o que eu tenho que aprender com isso? O que aconteceu aqui que eu tenho que levar de bom? E aí foi onde realmente iniciou o método de treinamento online, né? O MTO. Eu iniciei primeiro fazendo consultoria de gestão em academia. Então, assim, eu fiz isso. Então, eu trabalhei dentro da gestão de equipes, né, com as consultoras de venda, fazendo também toda a administrativa. E aí, aos poucos, dentro do mesmo mês, eu comecei a trabalhar com o online. Aí, fui muito criticada. Muito, porque, tipo, aquela época não tinha isso, entendeu? Aí, vinha, às vezes, fiz os cursos de profissão. Mas como é que tu não trem se tu não tá lá para olhar? Mas, sabe? E aí... Uma alternativa, né? Sim, e aí começou a pedir, me passa um trem, claro. Aí comecei a fazer tabelas por Excel,
fazia por vídeo, montava os treinos por links do Canva naquela época. Olha quanto tempo. Trabalheira também, né? Hoje tudo é muito mais fácil, a gente chega lá. E aí começou a surgir, então assim, começou a crescer o online, né? E hoje, né, hoje, 2023, eu consigo atender mais de 7 países fora daqui. Que legal. Tem na verdade, atendo muito mais fora daqui do que dentro do Brasil. Né? Então, assim, atendo alguns estados, né, aqui do Brasil e bastante aqui da região metropolitana. Canoas, Porto Alegre, Gravataí, as meninas que não conseguem fazer aula comigo. A minha mão meio gelada ali. Sim, não conseguem fazer aula comigo, fazem aula online, né? E aqui onde nós estamos agora, é o Nutrir, é um co-work, né, da Joyce, que vai estar conosco. Vai estar com vocês. E eu digo que é o meu cantinho de sexta-feira, porque eu preciso ter esse espaço para poder atender essa demanda. Então, na sexta-feira à tarde é onde eu fico aqui, sexta à noite, assim, né? Entra. Enquanto tiver, isso. Aqui. Aí a gente faz atendimentos de avaliação física aqui, né? Avaliação postural, tanto eu quanto o Marcos, e atendimento direto com chamada de vídeo, a demanda do online 1 por 1, análise, treinamento, feito tudo aqui. E uma outra ressalva, né, que ele disse que está falando desse trabalho, né, do online. Então, o que a dele está falando, né? Que lá em 2016, quando ela se reinventou, né, quando a dor dela foi transformada em vitória e realização, demorou, né? Porque a gente está falando aí de 2016, e 7 anos e pouco. E quando explodiu, mas foi um pouquinho antes que veio a pandemia, né? Então, todas aquelas críticas que ela recebia, elas foram transformadas em inspiração, porque a dele, na realidade, ela teve uma visão de vanguarda, assim, né? Uma visão, tipo, do que pode ser feito, porque até, já vamos fazer um spoiler das perguntas, né? A gente recebeu 6 perguntas aqui para dele, praticamente iguais, sobre não gostar de fazer musculação, ter dificuldade de fazer musculação, e aí, assim, faz de conta que ninguém está ouvindo, né? Eu me encaixo, eu tenho... E é muito comum, gente. Aí tu imagina, começa, como que eu vou motivar, vamos colocar entre aspas, alguém que não está comigo, né, presencial, a fazer uma aula online? De que forma? Como? De que jeito? Né? Mas a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar naquilo. Então, o que a Degla acreditou lá em 2016 ajudou, a gente não sabe se não salvou a vida de muitas pessoas durante a pandemia, porque o exercício físico, ele evita depressão, ansiedade, né? Que a gente seja encharcado de cortisol, porque a gente estava vivendo um estresse absurdo, nunca visto, né? Nunca na nossa história mundial. Então, o quanto isso pode ter levado saúde, além de física, obviamente, mental, para muitas, né? Centenas, milhares, enfim, não sei, de pessoas. Então, o quanto ela não ter desistido lá atrás, mesmo sendo criticada por colegas, talvez tu mesma ia ter tomado, né? Então, não tinha ação de quem fez isso, porque era uma novidade. Exato, era algo que ninguém fazia. E aí, quando entrou a pandemia, eu peguei os meus alunos presenciais e migrei para o aplicativo. Né? Então, assim, eu não tive perdas, graças a Deus. Eu não tive perdas de nenhum aluno. Na verdade, o que eu tive foi ganho. E aí, naquele período, nós tínhamos um grupo muito grande no Telegram de, nossa, meu Deus, muitos personagens pelo Brasil todo. E aí, eu decidi fazer 3 lives por semana. Nós tínhamos tempo, né? Sim. Live. Agora ninguém aguenta mais live. Nós tínhamos tempo. E aí, eu peguei um de cada estado para conversar sobre isso. Então, assim, nossa, tem amigos e realmente, olha, a grande maioria, Lizzy, estou perdida, não sei o que eu faço. Às vezes atendiam clandestinamente nas praças, quando eu via alguém e corria porque não podia, né? E foi um período, acho que foi em torno de umas 3 semanas, mais ou menos, um pouco mais, que nós fizemos essas lives e foi incrível. E aí o pessoal migrou para o aplicativo. Quanto importante isso, né? Essa inteligência emocional, de que além de ter ajudado a vida dele, do marido, da filha naquele momento,
provavelmente salvou a vida de muitas outras pessoas, né? Não só dos teus alunos, mas como também de colegas de profissão que conseguiram aprender com a tua ideia, com a tua sugestão, com as tuas dicas. Então, a gente tem que acreditar. Mesmo quando todo mundo desacredita e a gente também desacredita, né? Que nem esse projeto já está tempo na minha cabeça, desde a pandemia, quando começou a vir as mulheres se comparando demais, né? Pós-era dos filtros, e se culpando, e eu com fila de espera e não dando conta. Criei o curso de inteligência emocional, né? Para sair do 1 a 1, poder ampliar esse pensar. E eu falei, ai, será que as gurias vão acreditar junto? Não teve, né? Dele, vamos. A Joyce, vamos. E olha, todas, né? E isso é muito, muito legal, porque vocês também estão percebendo o que eu estou percebendo. sim, e Lizzie, assim, ó, eu convivo com isso, sabe? Eu vivo diariamente com mulheres que dizem, ai, David, mas eu quero fazer tal coisa que aquela fez no cirurgião X. Gente, isso é fato, sabe? Eu já tive situações, eu nunca tive assim de discussão, que é raríssimo alguém ver isso, mas de chegar e dizer assim, Lizzie, tu precisa te aceitar. Se a tua mente não estiver conectada com o teu corpo, de nada vai adiantar. Bom, tu sabe disso. E te aceitar quer dizer assim, não quer dizer assim, vou me aceitar, não vou fazer mais nada, vou me deixar. Não, é se aceitar, porque se o meu corpo não é igual da Alice, que não é igual ao teu, que não é igual da Maria, da Joana. Se comparar com a gente mesma ontem, né? Exatamente. Eu acho que nós temos alguém assim para ter uma inspiração saudável, né? Agora, quem acompanhou, abrindo um parênteses, quem acompanhou os meus últimos vídeos sabe pelo que eu passei no último ano, né? Acabei que nem contei pra Liz. O ano passado eu tive uma crise muito grande de pânico, sim, aí, enfim, teve todo um tratamento, porque síndrome de burnout, né? O que acontece? Tu acha que consegue colocar tudo dentro do teu tempo, Que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Exatamente. E aí as pessoas olham para mim e dizem assim, ai, como tu é linda, Dengli. Tu acorda 4h30 da manhã, tu vai dormir meia-noite, como é que tu aguenta? E a filha não sei o quê. E, gente, eu demorei para contar, e assim, ó, se a minha terapeuta não tivesse dado força, eu não estaria nem falando isso para você. Porque muitas coisas aconteceram de fevereiro para cá, entendeu? Coisas que, assim, eu não aceito hoje no meu corpo, que mudaram, sabe? Devido ao quê? A uma medicação que eu não tomava nem paracetamol, nem neosaldina, nem nada, assim. Entende? Hoje eu faço desmame e tal, mas são coisas que eu tive que passar, que eu tive que aceitar e que eu tive que tratar. Porque por que a gente aceita tomar um remédio para sinusite? É uma doença? Por que a gente tem tanto preconceito com as doenças mentais? Né? Pois é. E tu sabe que antes, quando alguém diz assim, tô na psicóloga. Tô na psicóloga. Eu assim, mas o que é psicóloga? Mas por quê? Tu tá com algum problema? O que aconteceu? Autoconhecimento. Olha só, gente, quanto isso é importante. Quando acontecia alguma situação dentro, não faz terapia. Mas para que eu faço terapia? Eu só tô bem. A gente se acha, né? Não, perfeito, mas por que? Eu tô super bem. Uma coisa, gente, eu não tenho problemas, entendeu? Eu vivo uma profissão que eu amo. Eu acordo cedo porque eu quero. São escolhas, entende? Atendo no lugar que eu quero. A energia da conexão dos meus alunos é a gente que busca. Claro. Eu vou reclamar do quê? A vida saudável, um casamento bom. Tem burnout, viu? Exatamente. Então, assim, ó, vocês têm que entender o seguinte, comecem a se ouvir mais. Né? Se conectar consigo mesmo. Exato. Hoje, eu consigo dizer isso. Mas sobre isso. Desenvolvendo o tempo inteiro. E que bom e que lindo que tu tem coragem e humildade para poder falar isso aqui. Porque eu sou mais de treina, me bem. Como assim? Gente, sou um ser normal, igual vocês. Entendeu? Igual você. E é assim que funciona. Não, a gente fica se cobrando, né? A gente vê como é que a Deli consegue, eu não consigo. Não, a Deli também é difícil para ela. Né? Somos todas iguais, é o que eu sempre digo. O que muda
É claro, né? Cada uma tem a sua bagagem, a sua história, né? O ambiente em que cresceu, isso a gente não pode, né? Exatamente. Isso faz uma diferença imensa. A gente não pode, não tem como se comparar, né? A gente tem o mesmo tempo, o tempo, né? A coisa mais democrática, sim. Mas às vezes as nossas crenças com relação às nossas capacidades nesse tempo que temos, elas divergem muito. Né? Por isso que a inteligência emocional, cada vez mais, né, se torna extremamente importante, porque quando a gente se conhece, a gente utiliza as nossas capacidades, a gente utiliza, né, a gente gerencia as nossas relações a nosso favor e impõe os limites, não só com nós mesmas, mas também com os outros. Sim, e essa questão assim, que a gente diz, né? Ai, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Gente, é o tempo que tem, gente. Então, tem alguma coisa que não está fechando. Quais são as prioridades? Quais são as prioridades, entendeu? E o exercício. Quando me aconteceu isso, eu fiquei, Lise, 2 meses e meio sem treinar. E ninguém sonha disso, mas eu contei. Por quê? Porque eu saía do trabalho, eu ia para academia. Eu entrava na academia, eu ia embora. Eu ia para casa, comia, me alimentava, pegava minha garrafinha, meu fone de ouvido, eu ia para academia. Eu entrava na academia, eu ia embora. E aquilo ali começou a me incomodar, mas gente, mas assim, ó, é a minha vida, é o que eu faço, então tá acontecendo alguma coisa que não tá certo aqui, entende? E aí, quando eu busquei essa questão da ajuda, eu não me adaptei, eu pensei, problema é eu. Só pode. Só pode ser problema seu. E aí foi que hoje, enfim, né? Hoje eu tenho uma pessoa que me acompanha, que disse, não, primeiro você tem que fazer, cuidar de ti, eu sei. Então, assim, como, né, gente? Como? Se é isso que eu cobro, eu cobro no Eu botei um post lá dela que ela faz meditação diariamente, gente, isso é de graça, não tem desculpa, 10 minutos esteja por dia, né? As pesquisas mostram o quanto faz maravilhas, principalmente na relação com nós mesmos, de parar e pensar, né? Ah, mas eu não consigo pensar em outras coisas, ninguém consegue. E a meditação não é não pensar, né? Não, é saber se conectar com o pensamento que a gente quer. Exatamente, é o processo do mindfulness, né? Assim, é o momento presente. Então, seja ele 10 minutos, 15 minutos, 5 horas. Exato. E o que eu mais recomendo? A hora que tu acorda. Que a cabeça está mais relaxada, né? A hora que tu acorda. Sem pegar o celular, tipo, exatamente. Pega um silêncio, mesmo da nuvem. Eu é da noite, né, amiga? Cedinho. Eu tô lá na segunda aula de cabeça. E o silêncio, né? Que eu acho que é algo assim mais importante para te conectar contigo é o silêncio. E não adianta. É voltar, e é a dica que eu dou, assim. A questão do exercício, até seria, né? Sim, se não desse essa gente, pelo amor de Deus, né? Então, e a questão da meditação é surreal. E os momentos, eu acho, assim, que fez muita diferença para mim, foi a questão da leitura, sabe? Eu sempre li muito. Muito. Tu nunca tá sozinha, né? Tua mente te leva para onde tu quiser através de um livro. 30 minutinhos ou 2 páginas, daqui a pouco, olha o tamanho que eu coloquei, 30 minutos para 2 páginas, 3 páginas, né? E quem tem dificuldade de ler, fazendo um parênteses, um merchan aqui, né? Eu tenho um curso todas as terças, 7h30 da manhã, com minhas aluninhas lá maravilhosas, que a gente lê juntas. Olha aí! É muito legal, rico, é quase que um grupo terapêutico, eu digo assim. Algumas não gostavam de ler e estão vendo justamente os benefícios que tu está trazendo. Né? A leitura, em casa tem uma biblioteca, né? Porque, assim, a gente lê muito, e livros, assim, que realmente vão... Na verdade, eu acho que qualquer livro te agrega, né? Te acrescenta, te contribui. Te deixa presa ali. Exatamente. Eu poderia ficar mais aqui várias horas, inclusive a Fê, né, e a Dani que passaram, elas adoraram também, e estão até pedindo, né, para a gente ter mais esse momento. É tão bom isso, né, porque essa correria que a gente tem, que nem a Dani falou, a gente já parece tão íntima, porque eu nunca tinha visto, né, acho que de longe. É verdade. Mas tem feito falta. Isso. Eu sempre digo, a junção das mulheres, enfim, os homens também têm isso. Os homens têm muito a nos ensinar. Os homens são muito amigos,
O meu pai sempre contava, meu pai é machista no nível hard, né? Ele sempre contava uma piada e eu peguei essa piada para mim num sentido positivo, né? Que nem eu sempre disse, o que tem de bom em tudo? Porque ele dizia assim, os amigos, né, saíram e tal, e aí o cara chegou em casa e a mulher perguntou, onde é que tu tava, fulano? E ele disse, ué, tava na casa do João. Aí ele pode ligar pra tu ver. Aí ela liga pro João. Ô, João, e o fulano? Aí ele tá aqui comigo. E o cara tava do lado, né? A gente ficou muito parceiro. Entendeu? Tipo, mentiu, não, amigão, tá aqui comigo, mas tá, beleza. Aí depois ligou pro outro, o João tava contigo. Eu tava saindo de casa aqui agora. Sabe? Então, assim, os homens são muito unidos, né? E eles se divertem juntos, se apoiam e tal. E a gente viveu numa cultura onde nós nos víamos como inimigas. Se tu vê uma mulher bonita, gostosa, poderosa... Diz que ela é gostosa. Essa questão de se comparar, de se sentir diminuída, de achar que, sei lá, que o marido da gente vai olhar para outra, ou que você vai querer trocar, sei lá o que, né, que tipo de fantasia pode passar, porque culturalmente falando, a gente foi criada assim. E isso é péssimo, porque a gente juntas tem uma força imensa. E quando a gente consegue descobrir isso e se oportunizar isso, né, ao invés de julgar, ao invés de criticar, e sim tentar ajudar umas às outras, ao invés de criticar, né, que nem eu falei ontem na live, uma mãe que está ali passando perrengue com o filho, falando com aquela cara de desaprovação, ajuda. Ou pelo menos um sorriso, se tu não quer ajudar, também tá tudo bem, né? Mas, tipo assim, vai ficar tudo bem, que seja, dá um sorriso, ou passa reto, que seja. A gente tem que parar de querer julgar, agora dele tá só postando coisa, né? Sempre 11 horas da noite, teu filho não tá dormindo. Tem alguma coisa boa para falar? Que a dele está aqui doando o tempo dela de graça, ela não está ganhando nada, eu também não. A gente está aqui mostrando o nosso trabalho. Para quem não fizer sentido, não tem problema. Para quem fizer, a gente está à disposição. Então, de ver as coisas boas que tem. Eu acho que é bem isso mesmo, sabe, Liz? Eu acho que, assim, bom, é muito louco, mas eu gosto de, assim, como tu tá linda, sabe? Como tu tá bonita. Porque, assim, eu acho que é da mesma forma que eu gostaria de receber, entende? E eu sou muito da energia, sabe? Muito, 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 assim. Eu consigo, tipo, me conectar muito com quando eu sinto, assim, que daqui a pouco a pessoa já, né? Daí eu já dou um sorriso, já... Porque, assim, cara, não pode ser assim, entendeu? E a rede já está aí para mentir tanta coisa, entendeu? Então, isso já é uma outra coisa bem importante que acaba linkando com o que a Liz está falando, que nós, por exemplo, aqui, ó, a gente está ao vivo, entendeu? Ao vivo para vocês, sem filtro, tá? Vida real, com make, né? Então, assim, eu falo que eu visto o dia todo, a Liz também. Isso. Agora, assim, vou olhar stories. Eu procuro entregar o que é o real, mas a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas recortam a parte boa, né? Exato, exato. E aí que vocês começam assim, mas eu queria ter aquilo, mas eu queria ser assim, sabe? E aí entra a questão de, tipo, a gente vai adoecendo, né? Achando que só a gente tem problema. Até a dele postou, eu achei bem legal. A tua menina ficou frustrada porque perdeu, né? Achei legal que ela mostrou ela chorando, preservou ela. Mas mostrou que é isso, né? Exatamente. A vida é assim. E ela queria, por tudo no mundo, que eu tirasse aqueles stories. Eu tava iniciando para falar da live. E aí, hoje era final da gincana. E ela é muito competitiva, sabe? Ela, assim, bom, né? Digo, como é que é? Filha de peixinho, né? Então, assim, ela se entrega, ela se doa. E aí, fomos buscar ela na escola, veio um murcho. Só que a gente nunca sabe quando ela tá brincando ou não, sabe? Achando até que ela tinha ganho, né? Aí isso aí foi tudo. Quando ela entrou no carro, que ela desatou a chorar, eu tava filha. Aí acabou o stories, né? Na verdade, ela disse, mãe, não faz isso. Por isso não vou pagar. Vida real. Não vou pagar, entendeu? Por que eu vou pagar? Porque não chorou, né? Claro. Uma coisa. Não mostrar chorando até porque eu você vai maquiar, porque não é capaz de entendeu? Mas eu acho que é isso.
E a questão da frustração é muito importante, Lili. Saber lidar, a gente mais perde na vida do que ganha. Nossa, eu acho que... Essa inteligência emocional, a gente aprende desde a infância. E isso a gente tem que passar muito para ela. Ainda mais com essa questão dela competir. E na última competição, por exemplo, ela foi muito mal. E na primeira ela ganhou super bem, na segunda ela foi super bem, na terceira ela foi muito mal. Começou a se cobrar. Então, ela entrou assim, nossa, aí eu falei para a Ju, filha, se frustrar é comum, é saudável. E aí vem aquilo, né? O que tu aprende com isso? O que tu ganha com isso? Porque algum... Então, assim, treina mais, doa mais, entrega mais, identificar, né? Mas tudo saudável, Claro. sabe? Sem aquela cobrança. E, enfim, a gente não tem manual de instrução, né? Eu sempre digo, ninguém conhece melhor os filhos do que nós. E quando a gente consegue ter uma linha de raciocínio de como a gente quer educar, né? Com consciência, com um equilíbrio, sem um excesso de permissividade e sem um excesso de autoritarismo, a gente consegue um caminho. Não tem manual de instrução, mas dá tudo certo. Dá. Porque a gente sempre tenta ser a nossa melhor versão. E por isso que é importante estudar sobre o desenvolvimento dos nossos filhos, estudar nós mesmos. Né? O meu mestrado foi todo sobre isso. O quanto a saúde mental dos pais, em especial mães, porque a minha pesquisa foi respondida 95% por mães. O quanto a saúde mental... Isso já mostra também o quanto nós somos responsáveis por, né? Os pais também tinham lá os 10 minutinhos para responder a pesquisa, mas o que acontece? É cultural, filho com a mãe. Apesar que, né, não abriu parênteses, não sei se o Marco tá vendo ou não, depois ele vai achar que eu puxou o saco dele, mas ele divide muito comigo isso, ele diz assim, ó, muito, sabe? Exatamente. Então, assim, não posso, assim, ó, é um pai, é um bom pai, assim como é uma boa mãe. Amém. Amém. Podíamos seguir, mas nosso assessor, ele já está nos ao tempo. Meu Deus. David, que o exercício físico, né, nos adapta, neurocientificamente está mais do que comprovado para todos os públicos, adolescência mega saudável, mulheres, então, né, para evitar uma série de patologias físicas e transtornos psicológicos, né, comprovadíssimo. E quando vai chegando a melhor idade, a mesma coisa. E fica uma série de doenças. A gente mas como assim? Assim, né? Tem estudos da associação de Alzheimer. Então, que o exercício físico é extremamente importante, a gente não tem dúvida. E por isso, queria que tu respondesse algumas perguntas para nós, tá? Que as meninas mandaram. Vamos lá. E aí vai falando o que te vier com base na pergunta, tá? Vai falando do teu trabalho. A primeira pergunta que veio, então, foi: qual a sua opinião dele sobre eletroestimuladores? Funciona? Fazer somente isso para ganho de massa muscular ou precisa fazer outra coisa junto? Excelente pergunta. Bom, não sei se as minhas alunas estão na live ou não, mas... Eu tenho 2 alunas minhas, uma dos Estados Unidos e outra presencial. A Thaís, fora daqui, ela perguntou, eu vou fazer, o que tu acha? Né? Ela é bariátrica, lembrando, ela é bariátrica, perdeu já muito peso, e entrou para online e queria agregar a mais. E aí me perguntou, eu disse, olha, eu acho que tudo que for contribuir, né? Drenagem, enzima, todos esses procedimentos estéticos, né? Não falo na questão da cirurgia dentro disso, tá? Sim. Todo tipo de método, ele vai ajudar com o exercício. Agregar. Tá? Ele vai contribuir, ele vai agregar, mas tu tem que estar treinando. Mas eu tenho que estar treinando na musculação? Eu tenho que fazer musculação para isso? Força. Treino de força. Né? Tudo, na verdade, todos os nossos movimentos são treinos de força. Não necessariamente que tu vai cair na musculação. Mande abrindo um parênteses que, se tu não gosta de musculação, um dia tu vai ter que cair lá, né? A gente vai falar sobre isso depois. Acho válido, tá? Mas não deixaria só isso. Ganha massa muscular.
Não, posso até estar falando besteira para vocês, tá? Mas não sei se isso é comprovado, né? Junto com o treino, tu pode fazer ele antes e ir para um treinamento, né? Ou vice-versa. Sim, ele ativa o músculo. Exatamente, exatamente. Então, assim, agora só deixando ele para ganho de... Mas não seria suficiente a princípio. Eu não te recomendo. Pergunta respondida. Pergunta número 2, que veio 6 iguais a essa. Qual dica para quem quer começar a musculação, mas gosta? Meu Deus do céu, Milagre, Rodrigo. a pergunta assim, ó, aqui de milhões. De milhões, na verdade, a mais perguntada realmente é a que mais me pergunta. O que acontece, tá, gente? Se tu não gosta de fazer musculação, ok. Não vai ser agora que tu vai fazer. Por quê? Quantas vezes a gente já ouviu assim? Me matriculei na academia, treinei por um ano. Não, matriculei na academia, treinei por um mês, 2 semanas e nunca mais voltei. Né, Luciane? Entendeu? Então, assim, isso é comum, gente. Por quê? Porque, assim, ó, tu vê todo mundo fazer, aí tu pensa assim, todo mundo fala, também vou fazer. Não, tu pode fazer pilates, tu pode fazer corrida, que é de graça. Entendeu? Nossa, tu pode fazer yoga, tu pode fazer muay thai, tu pode fazer, enfim, entendeu? Tu tem inúmeras possibilidades de trazer o exercício para tua vida. E aí tu vai criando gosto, tu vai, na verdade, gostando daquilo, tu vai migrar para musculação. Agora, porque nenhum desses que tu disse, principalmente depois de uma certa idade, é suficiente, né? Exatamente. Que iniciar o treinamento funcional, né? O treinamento funcional foi tese do meu TCP. Quando eu fiz, o meu professor teve que estudar comigo. Porque, assim, era novidade. Porque o treinamento funcional, ele veio do circuito, né? E aí, depois, né, o CrossFit era nos Estados Unidos e veio para cá. Então, assim, hoje a gente tem uma possibilidade de uma diversidade, né, de escolher. Mas se tu não gosta da musculação, tu pode entrar no funcional, pro CrossFit, para inúmeras, né? É similar CrossFit funcional, musculação? Não. Não. Nunca vai ser, né? Mas não estou eu aqui para dizer para vocês lá fazer musculação. Agora, gente, em algum momento da vida de vocês, querendo ou não querendo, vocês vão cair dentro da sala de musculação. É porque a gente começa a perder massa muscular. Exatamente. Traga massa muscular que não quer musculação. Então, assim, respondido. Qual a dica para quem quer começar a musculação, mas não gosta? Olhe para o seu corpo, lembra que precisa de um músculo, que precisa levantar os netos quando querem, a sacola do super, precisa levantar o bumbum do sofá para ir até a subir uma escada, pegar. Gente, é movimento funcional. Entendeu? Então a gente precisa. Não adianta, a gente precisa de massa magra, a gente precisa de músculo, a gente precisa de força. Como fechar? Mais um pouquinho que eu te perguntar. Tem um comentário, pergunta uma coisa que a gente precisa. Sinara Valentim, ela falou, a Devi é uma queridona, minha primeira personal. Sinara Valentim. Querida, verdade. Nossa, sim. Nossa, muitos anos. Eu atendia assim no Parcão. No Parcão. Não tinha academia? Não, no Parcão. E aí tinha uma criança assim, vamos lá pra casa? A gente tinha o Parcão, a gente tinha a casa dela, antes dela ir pro condomínio. Olha. Não, amor. Bom, próxima pergunta. Se tiver vindo nos digitar, senão a gente fica meio de parte desse. Então, vai conversar, interagir, a gente pega. A gente tá sem ver você. O celular tá virado, né? Tá. Outra pergunta bem legal também, essa veio 2. Como fechar diástase depois das gestações? Ótimo. Assim, ó, eu tive. Só para entender que eu sou meio leiga, diástase é aquele negócio. Isso, na verdade, ela estende, né? Depois da gestação. E, às vezes, a mulher não sabe
Que tem. Que tem. ficou, entendeu? Daqui a pouco, anos depois, que vai perceber. Então, assim, já fica aquela dica, se tu tá aí me ouvindo e tá grávida, né, gestante, já ouve bem. Eu tive gestante que agora as meninas têm 1 ano e pouquinho até, e nenhuma delas teve. Tá? Preventivo. Isso, nenhuma delas teve. Por quê? Porque a gente já, assim que ganhou, foi partos bem tranquilos, 1 mês depois elas já voltaram a treinar. Então, isso. E as 2 com cesáreas, tá? Então, assim, uma com cesárea e outra de parto normal. Então, a gente já começou esse trabalho de fortalecimento do core, né, do abdômen, e dá para fazer isso, tá, gente? Só assim, ó, o que a gente precisa cuidar? Principalmente, tá? Postura, porque a gente sabe, né? A gente ganha bebê, a gente continua com aquela barriga, a gente acha que a gente tá grávida ainda, né? E aí a gente pensa, vou relaxar. Não. Ali que começa o processo de contração. Tá? O que é contrair? Eu não vou encolher a minha barriga, eu vou contrair o meu abdômen. Olha, quem tem filha mulher, pelo amor de Deus, meu sonho era ter filha mulher, não foi nessa vida. Põe no balé. Porque se eu não tenho uma pança gigante hoje, porque eu sou comilona, é por causa da postura do balé. Porque a minha vida, aquela... E é essencial, assim, são as coisas que eu falo muito para você. Postura. Eu treino na maioria das vezes ele não viu. Postura, ombro, peito pra frente, encaixe o abdômen, sabe? Muita diferença. E isso, para quem acabou, né, de ter o seu bebê, isso é fundamental. Usar, eu não digo da cinta, aquela dos o nome daquilo. Eu usei durante 8 meses. Não usei. Mas as cintas que a gente fala que são as elásticas, né? São saudáveis, elas não vão trazer daqui a pouco estrias, enfim, vão ir aos poucos colocando, né, a musculatura no lugar com uma contração de abdômen. Sim, porque daí não permite que fique relaxado. Isso, não permite que fique relaxado a todo momento. E aí começar, né, com o exercício, um dos exercícios mais recomendados é a prancha, né, que a gente faz. Sim. Né? Então, para a contração do core e... Então, isso dá para fazer em casa. Depois que eu adquiri um método aqui também. Isso aí, tem GTs online também, né? Então, gente, não tem fogo. Gosto muito de dançar, eu também, mas tenho uma cirurgia realizada na coluna. Posso fazer qual tipo de dança ou qual tipo de atividade física? Nenhum exercício de alto impacto. Tá? Agora, né, tem essas aulas coletivas, agora não, sempre teve uma secção da Zumba grande, né? Então assim, alto impacto é pular, tu correr, tu dançar com saltitos, né? Então, alto impacto, tu pode fazer caminhadas, né? E claro, me diz assim, natação. Exato. Não tenho personal, tá? Vou para academia, passei nessa orientação, um monte de instrutor atendendo todo mundo, que não é culpa deles, mas é muita gente, mas que não, tu tem essa dificuldade. Sim, tem que falar assim, ressalva já. Exatamente. E aí já não posso fazer exercício de alto impacto. Na dança, tem que daí cuidar com a questão. Dança de salão. É um alto impacto, né? Dança de salão da... E tem escolas que tem balé para... Inclusive, tem uma menina, depois eu marco aqui para ela, se ela quiser, que é a Lai, que joga de tênis, que deve ter Pode falar, Vivi. Tem uma pergunta da Renata. Eu tenho diástase, que tipo de exercício é indicado? Foi o que eu acabei de postura. E postura. E claro, pode treinar, viu? Sim, pode treinar, mas sempre maneira. Vamos lá, então, que o nosso tempo está correndo, muita coisa boa para falar ainda. Fale sobre a perda de massa magra após os 50 anos. Como recuperar? Qual a indicação de quantidade semanal de treino de musculação? Gente, assim, ó, até eu quero falar sobre uma aluna minha, tá? Que está comigo há muitos anos, né? Hoje ela tem 55. E assim, gente, gostosa nível, sabe? Então, sério, porque assim, ó, o que a gente pensa, né? Agora vai querer
né? Flacidez, o climatério que entra, daqui a pouco que existe. O climatério é uma das questões mais complicadas para nós, mulheres, quando chegamos, né, nessa questão aí hormonal e da menopausa, né? Então, a gente perde realmente muita massa magra, mas se a gente ficar na cabeça que vai perder mês e não vou fazer nada, aí realmente a gente só vai dizer amém. Como tudo. Precisa se adaptar. Mas, assim, voltando à questão da musculação, tu reduz a quantidade de massa magra, mas tu também consegue desenvolver ela melhor. A alimentação, né? Vai ter a Nutri que vai falar sobre isso, com acompanhamento, né, do treino. Existe a questão da suplementação, né? Então, assim, isso, né? Nossa, tem inúmeras coisas que vai, na verdade, a digestão. A mim, essa é uma coisa, para ti vai ser outra, né? Então, isso, exatamente. E essa minha aluna, por exemplo, ela fez programas, ela fez dieta e treinando pesado, tá? Treinando pesado. Ela teve AVC, ela teve várias patologias, tá? Não vou entrar aqui em detalhes, mas assim, só ressaltando a vocês que foram várias situações que poderiam ter dito para ela assim, ó, chega, vamos ficar em casa, vamos fazer tricô para os netos, né? E ver Netflix. Não que seja ruim, né? Entendeu? Mas dá para fazer as duas coisas. Dá para fazer as duas coisas, mas justo não se entregar, né? Então, ela foi uma que ela buscou daqui e ali, e assim, gente, ela encontrou, realmente ela está hoje na melhor versão dela, né? Eu digo para ela assim que eu tenho um orgulho enorme de onde ela chegou, por ter acompanhado todo esse processo. Sim. Ela perdeu muito peso, ela ganhava peso. Aí ela entrava numa dieta, ela perdia muita massa magra, né? E não perdia gordura. Então, isso tudo aconteceu. Por isso que é importante um acompanhamento interdisciplinar, para poder isso. Porque cada corpo é um corpo, cada caso é um caso. Exatamente. E Lice, falando em questão de equipe multidisciplinar, as pessoas dizem assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar um personal, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma nutricionista. Gente, a internet está aí para vocês darem. Mas, leiam coisas que são cientificamente comprovadas. Não, mas aqui a gente também tem que se priorizar, né? Então, assim, claro que não é, como é que eu vou dizer, fácil para muitas pessoas e para todos nós, né? Não é fácil. Mas a gente pode priorizar, assim, a nossa saúde. A gente tem que pensar a médio, longo prazo. Sim. Né? Então, ali, 2 pizzas que a gente deixa de comer e que tu vai lá e paga uma boa Nutri, né? Não posso pagar uma personal, mas eu posso comprar um treinamento online, posso fazer, a gente pode fazer adaptações para a nossa realidade. É se priorizar. Né? Tem um monte de vídeo na internet ali que eu gosto de olhar, que eles pegam as coisas de casa, talvez tu tenha isso, então na pandemia. Fala, Vini. A Carmen falou que seria a busca pela sua melhor versão sempre. A Carmen tá aí. Viu? Tá na live. E sobre a quantidade de treino, gente, treinar. Não, esse negócio de vou treinar 2 vezes na semana é uma das coisas que eu falo. 6, 7, sábado, domingo, tá? 7 dias na semana. Se tu treinar 2, o que tu faz com isso aqui? Fica a dica. A Carmen fez um outro comentário também, que ela baixou de 74 quilos para 63 aos 55 anos. Isso aí. Parabéns, Carmen. Isso aí. Isso é bom. E com uma bundinha, gente. Porque, claro, né, que além da gente se sentir bem, da nossa autoestima, a gente está falando muito aqui de saúde, de sensação de bem-estar consigo mesma, porque daí a gente gera um alto valor. Exatamente. Né? De se sentir bem, de se sentir bem numa roupa, de se sentir confortável numa roupa. A gente vai agora fazer em seguida aqui, né, um sorteio da Vox, por exemplo, tem roupas super confortáveis. Então, a gente tem que estar confortável no nosso próprio corpo. Exatamente, né? Exatamente. Se amar como, né, a gente é. Vamos lá, então, rapidão agora dele. Não, tem que falar mais uma aqui. Como recomeçar a atividade física após a maternidade, depois de bastante tempo parada, quando a cabeça sabe que precisa, mas o corpo não quer corresponder. Então,
Sim, sim. E a culpa de deixar, né? Até vou dizer que assim, eu tenho. Exato, eu tenho alunas, né, com bebezinhos, tanto presencial quanto online. E assim, a gente sabe, nós somos mães, e eu treinei até os meus 9 meses, bem barriguda. Aqui em Gravataí não tinha gente quem pudesse me atender. E aí eu fui para, já posso falar o nome, eu fui para Corpus, né, aqui em Gravataí, onde o João me atendeu, excelente profissional, foi o único. E aí voltei um mês a treinar. Só que esse um mês a treinar é a culpa. É a culpa de pensar assim, é tão pequenininho, como é que eu vou deixar? Vou deixar com quem tem que amamentar, tem que cuidar. Então, né? exatamente. Então, assim, o que eu te digo, tá? Se tu não pode ir para uma academia, né? Se tu não tem essa disponibilidade daqui a pouco de uma rede de apoio, né? Ou seja, a mãe, tia, babá, alguém, o pai que fique, né? Faça em casa. Coloca o nenenzinho pertinho de ti e faz na sala de casa. Além de bem-estar para ti mesma, tu vai estar também ensinando o teu bebê, né? Que desde pequenininho, o quanto é importante tu te cuidar, tu ter o teu tempo, tu te priorizar. A gente ensinar isso para os nossos filhos é muito importante. Nossa, É fundamental, gente. muito importante. O exemplo carrega. Então, assim, é a dica que eu dou, tá? Iniciar, nem seja na sala de casa, na garagem de casa, na praça de casa, começar, enfim, 10 minutos que tu caminha na rua, que tu caminha numa esteira, que tu inicie. No carrinho, sozinho. Exatamente. Põe um... Começa, não, porque é começar. É começar. Quando eu começo, eu vou, é começar. É começar. E assim, começou 20 minutos hoje, 30 minutos amanhã, volta para 15 minutos, aumenta para 40, sabe? Começa a fazer esse vai e vem, assim, nunca façam todos os dias o mesmo tempo. Essa é uma dica que eu dou. Por quê? Porque o corpo da gente é muito inteligente, né? Então, assim, ele vai pensar assim, vai ali de novo caminhar durante uma hora. Vai dormir. Então, ele entra no linear, entende? Então, exato. Então, sempre tem que estar colocando novidade. Então, faz um pouquinho, tanto tempo, no outro dia, tanto tempo. Né? Então, e eu tô aqui, ó, para vocês. Então, a Adele vai falar agora, a pergunta que não quer calar dele. Como que funciona o método online? E depois a gente vai fazer os nossos sorteios. Ai, que legal. Eu faço uma coisa que eu adoro, então. Bom, assim, ó, o MTO, né, o método de treinamento online, ele funciona através de um aplicativo, né? Então, vamos dizer que a Lise resolveu treinar comigo online, né? Então, se ela tiver disponível, né, o horário dela de vir até aqui no Nutrir, fazer uma avaliação comigo. Né? Até para a gente se comparar com nós. Nossa, a avaliação, assim, ó, eu não monto nenhum tipo de treinamento sem ter uma Pode fazer online essa Sim, isso é uma das coisas que, graças a Deus, o aplicativo já liberou para nós, que já tem onde a gente encaminhar a avaliação à distância. Então, ali, claro, vai menos informações, mas é o que eu preciso também, de certa forma. E tem os vídeos explicando como fazer. Né? Então, sabe, nunca fiz uma avaliação e nunca fiz uma avaliação em mim. Como que eu vou fazer? Então, ele explica. Tem os vídeos. O mais assertivo possível. Isso. E aí, ele vai te mostrar a questão de quantidade de massa magra, quantidade de massa gorda, teu percentual de gordura, né? É uma questão de saúde, isso é muito importante. Muito importante, né? Antropometria e, né, as medidas de circunferência. Então, a gente faz uma avaliação. E que se a pessoa já está com sobrepeso, esses dados são essenciais até para evitar, prevenir uma série de doenças, né? Buscar uma ajuda nutricional. Isso aí. Bem importante. A anamnese, né? Então, todo ano novo. Tudo. Se pai e mãe tem hipertensão, diabetes, asmáticos, já passou por uma cirurgia, alergia, tipo, nossa, eu sei tudo. O que tu come, o que tu não come, que eu não é qualquer método, um exercício que pode ganhar. Bem específica, né? Para anamnese elaborada. Bem elaborada. Né? Várias áreas de uma coisa responsável. Isso, porque o que eu faço depois, né? Eu dou um prazo
para entregar esse treino em 7 dias. Claro, eu consigo desenvolver ele antes, mas esse prazo é para tu receber na data certa, né? Isso. E por que tanto tempo? Porque foi uma análise. Então, assim, eu preciso abrir o nome da Liz, a anamnese dela, a avaliação dela, junto com teu objetivo, disponibilidade de tempo para te treinar. Onde tu vai treinar? Tu vai treinar em casa, Liz? Tu vai treinar na academia? Então, eu tenho que montar um treino para te fazer em casa ou para te fazer dentro da academia com os equipamentos da academia. Né? Aí tu vai chegar para mim e dizer assim, eu tenho academia no meu prédio. Que tem isso. Isso. Aí eu vou dizer para ti assim, tá, então faz assim, ó, filma tudo para mim, me manda, que a gente vai montar, então. Tá, com base muito tempo. Exato. Tá? Então isso é bem importante. Bem exclusivo mesmo. Não tenho academia no prédio, não tenho nada em casa. O que eu faço? A gente vai treinar em casa. Sim. Porque tem. Aprende ali os modelos. E aí depois eu vou fazer por isso. Porque a gente tem todas as formas possíveis e impossíveis. O que importa é se movimentar. E aí tu recebe o treino pelo aplicativo, né? A gente vai fazer um cadastro teu, que vai para o teu e-mail, vai receber essa notificação no e-mail, vai baixar esse aplicativo no teu celular e aí vai estar tudo. A anamnese, a avaliação, o teu treino, todos os dados estão ali. Recebo o teu feedback quando tu treina, recebo quando tu termina. Sim, acompanho tudo. Tu é representante de um grupo, um dos grupos VIPs, né? A gente tem alguns grupos, e também para o Instagram privado. Aí vem o pilar da inteligência emocional, que é a motivação interna e externa, que ajuda nessa dificuldade de querer falar. Exatamente. Por que do Instagram? Tá? Porque assim, se eu estiver dando aula presencial para a Lizzie, eu vou filmar ela falando sobre aquele movimento, atenção a essa postura, a essa amplitude, né? E o que eu vou fazer? Eu vou largar lá dentro, né, dos stories do MTO. Então, assim, ao vivo ali para vocês entenderem. A postura correta de fazer, como é que direitinho. Exatamente. Sendo que também tem um dia específico que eles me mandam todos os vídeos como é que eu tá vendo para eles não estar enganando. Exatamente. O melhor movimento para cima. Nossa, é o melhor do MTO é esse. Quando tu me encaminha o teu exercício por vídeo e eu analiso e te envio. Aí tu me envia de novo e tudo certo. Empina mais, empina menos. É justa. É muito legal. Que bom, gente. Não tem desculpa para não fazer. Fala, Vini. Tudo certo? Bora pro sorteio, galera. Vamos lá, para não dizer que é panelinha, dele que vai tirar. Epa. Lembrando, gente. Será que vai ser o nome da Liz de novo? A minha irmã está falando, né? A Talu? Sim, eu Ela vi. é minha apoiadora, maravilhosa. Vamos lá, Vamos então. começar, então. Ó, lembrando que a Vox deu 2 vouchers por live. Essa Minha aluna. é maravilhosa, ela é uma querida e a empresa dela é uma empresa que tem tudo a ver com o nosso projeto, que visa conforto, empoderamento, sermos quem somos. Aí, olha, gente. Né? A dele tá até uma blusinha Bem estilo, né? bem. Uma linda, inclusive para usar hoje. Ai, é maravilhosa. Então, R$100, um baita apresentão, né? Mulher que empodera mulher, então, Fernanda, muito obrigada. E são 2. Então, a dele vai agora o primeiro voucher. Cruzem os dedos. Tá tudo aqui, ó, tá? Nem vou olhar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vamos ver. Simone Leão. Uhul! A Simone não tinha ganho ainda, ó. Tá na live? Mais perto. Deu? Foi? Então, aqui, ó. A Simone ganhou um voucher da Vox de R$100. Depois eu vou mandar no teu Insta, o Insta da Vox para tu seguir e combinar lá de lá pegar. Mais um, porque são 2. Cada dele. Vamos tirar. Caiu. Não, essa aqui já foi. É a Rúbia, mas ela já ganhou a Rúbia. Da Vox, a Rúbia já ganhou. Não, ela tem que concorrer aos votos, né? Tá, que eu tiro os Ela vai ter que concorrer moral. Tá. Tirei. Elas estão aí? A Simone tá aí? Não? Não falou nada? Não. Não? Tá. Apareça aí, Simone. Ó, a Rose Chaves, que já ganhou 50% de desconto no meu curso, ganhou o segundo presente. Uau! Que é, então, o voucher da Vox. A Rose tá aí. Não também? Não.
Cadê essa mulherada, gente? Sexta-feira, né? Nossa, A gente já imaginava que vai. Agora a gente vai dar o presentão da Dele. A Dele vai dar 2 presentes aí, né? 2. Agora, na verdade, eu vou dar um presente muito útil. Muito Prático. útil. Porque assim, ó, isso aqui é um kit, tá? De band. E, gente, dá para fazer vários exercícios. Vários, tá? Então, a gente tem três bands aqui com 3 canções diferentes. Isso, tá? Então, a amarelinha mais leve, a laranjinha meio a meio, né? E a pesada, que é a pretinha. Então, assim, vai estar apresentando. Show de bola. Vamos ver quem vai levar. Vamos lá. Eu não tô aqui, né? Não tem, agora. não tem, desculpa. Viu? Maravilha! Ela pega contigo. Pode pegar o meu tudo. Pode levar nas mãos. E qualquer dúvida, se souber, eu passo ali as dicas e. Ok. Ai, deixa eu botar meu nome aqui rapidinho, porque agora David vai sortear. Ó, agora eu vou sortear, tá? 30 dias de consultoria individual. Ai, gente. Tá? Então, assim, com avaliação presencial, com anamnese presencial, com acompanhamento. Então, assim, sem custo nenhum. Tá bom? Vai estar presente. Vamos lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Ai, meu Deus. Vamos ver quem é sortuda. Coisa de Porto Alegre, não. Ai, não tem nada para exportar. Cadê a Thaíri? Qualquer coisa faz online, não perde. Tem 50% disso. Esse eu fecho. 50% de desconto no meu curso de inteligência emocional, que é maravilhoso, não é porque é meu, mas eu fiz com muito carinho, já ajudou muitas mulheres. Olha aí. E quero que tu venha para fazer comigo. Vamos lá. Certo? Vamos. Atenção, atenção, atenção. Não sei. Não sei. Sandra Mendonça. Sandra tá aí, Vini? Vou ver. Sandra. Não, tá. Mas tá aqui, ó. Ó, o presente tá aí. Ah, que legal. Dele. Ajudamos várias mulheres com presentes maravilhosos. Coisa boa, coisa boa. Agora, quero te agradecer de coração. Que conversa Ah, muito obrigada de coração por ter me apoiado, né? Sem o apoio de vocês, esse projeto não estaria acontecendo. gratidão, na verdade, né? Eu te agradeço, porque, que nem a gente falou no início, doar o tempo. E, sem dúvida nenhuma, se for sempre para contribuir, se for sempre para auxiliar, para ajudar, eu, sem problema nenhum. Quanto mais gente saudável, física e mentalmente, melhor para todos nós, né? A gente vai entender. Então, eu trouxe uma lembrancinha para ti, lá da Graça, da Bela Rosa, outra parceira. Ai, que maravilhoso. Né? Tem o cartãozinho para nós dele. Você é linda naturalmente, com tudo o que te faz ser você. Com carinho da Floricultura Bela Rosa. Gratidão pelo convite. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada pela audiência. Obrigada a vocês que vão assistir depois também. O nosso objetivo é que toque o coração de vocês, né? Que o conhecimento da Dele, o tempo da Dele, possa trazer, né, toda a história dela, inspiração para os dias difíceis e resiliência para vocês. Então, esse é o nosso objetivo. É isso aí. Fiquem com Deus, boa noite, até mais. Grande Até beijo mais para pra todo vocês. mundo. Tchau. Deu? Sobrevivendo! Foi bom?